Um dedo de prosa com tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidade, que faz o encontro dos nossos apoiadores com os nossos colaboradores. Hoje estamos aqui com a formação clássica do Conversa de Ateliê. Comigo na mesa está André Magnelli. Fala, André. Formação classicíssima. Olá, pessoal. Também está comigo Bia Martins. Fala, Bia. Oi, gente. E Paulo Henrique Martins. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Boa tarde. Valeu, Paulo. Obrigado pela presença. No segundo bloco, o Christian Jimenez se juntará a nós também para compor essa constelação de estrelas do Conversa de Ateliê. Por agora, então, vamos começar com o nosso primeiro bloco, o nosso tema geral, com uma pergunta um pouco capciosa. Como anda o patrimonialismo à brasileira? Esse tema, o tema do patrimonialismo, ele tem uma longa história no Brasil. Ele evoca uma linhagem de intelectuais, desde Oliveira Viana, Sérgio Buarque de Holanda, Faoro, Vitor Nunes Leal, Maria Isaura Pereira de Queiroz, uma série de nomes célebres aí da nossa sociologia, do nosso pensamento social, e também nos remete a algumas questões muito comuns no nosso dia a dia, especialmente quando o assunto é política. O que esse nome nos chama, o que ele traz, em particular, esse baralhamento, essas misturas, essas composições entre público e privado na vida política brasileira. Esse é um dos temas que vem aí desse nome patrimonialismo, mas não é o único. Esse conceito ele tem como uma das suas fontes principais o Max Weber, um dos clássicos da sociologia, e Weber usou esse termo para falar de um tipo de dominação, que ele chama um tipo de dominação tradicional, em que as relações entre dominadores e dominados eram, de certa forma, pessoalizadas, com um caráter de dependência, em que os recursos públicos eram usados com um certo arbítrio ilimitado e restrito do senhor para os seus fins, e que, de certa forma, também nos indica um tipo do uso da coisa pública a partir de interesses privados. Para o Weber, nos assuntos históricos dele, os interesses históricos em particular, o patrimonialismo ele era uma derivação do patriarcado, do domínio do patriarca sobre o ambiente doméstico. Daí essas características de mistura entre o que é privado e o que é público, essas relações de dependência, também um certo grau de violência e de mistificação na relação de dominação. No Brasil, na nossa história, a gente vê esse avatar do patrimonialismo aparecendo em várias situações, de um escândalo de corrupção a outro escândalo, da caça dos marajás até a nova administração pública, nas pedaladas, nas rachadinhas, nos mensalões, em qualquer um desses escândalos, dessas situações, a palavra patrimonialismo aparece. E parece também, mais uma vez, esse diagnóstico de que no Brasil, de um jeito ou de outro, e por algum motivo, a gente não consegue lidar bem com esse negócio que é a coisa pública, a esfera pública, o Estado. Alguns atribuem a pertinência desse modo de vida política ao nosso passado colonial, à nossa herança ibérica, à nossa inserção no capitalismo mundial, há uma série de motivos, e a gente com certeza vai falar aqui muito sobre eles. Independente desses motivos, a questão se coloca. Esse termo ele ainda é relevante para a gente pensar a nossa vida política? Como é que a gente deve pensar esse patrimonialismo, esse baralhamento entre público e privado, essas relações de dominação pessoalizadas e de dependência? Em suma, como é que anda o nosso patrimonialismo hoje? E a mesa está aberta. Fiquem à vontade. Minha tese de terceiro ciclo da França, em 1981, que eu defendi, era sobre a modernização açucareira. Então, havia muito essa discussão do caráter dessa modernização conservadora. Era um tema que eu também trabalhei, na época que o Manuel Corrêa de Andrade trabalhava muito bem, a questão da modernização conservadora, Manuel Corrêa de Andrade, do geógrafo, porque eu trabalhei em seguida na UFPE. E ficou muito claro para mim aquela modernização conservadora, até porque eu tinha trabalhado no Sindicato do Açúcar, da assessoria técnica, e eu vi que o problema da implementação da modernização tecnológica era muito complicado, havia muita corrupção, havia muita jogada, de fato não havia um interesse efetivo de modernização tecnológica dos processos de gestão administrativa, quer dizer, não havia isso, havia muita manipulação de informações para manter um modelo conservador de gestão patrimonial, de gestão, no caso dos processos das usinas de açúcar.
Então, a minha tese foi foi tentar entender essa história, né? E aí não conseguia ver dentro do marxismo, eu não conseguia entender o conceito de burguesia e proletariado, como é que isso podia se aplicar nessa discussão dessa modernização conservadora. Até porque eu venho de família de açúcar também, então eu conheço como funciona a lógica familiar na gestão das usinas de açúcar, né? Então, eu entendia que ali havia uma outra, tinha que se buscar por outro lugar. Eu fui encontrar isso, sobretudo, quem foi um inspirador para mim foi o Faoro. O Faoro foi o cara que me inspirou muito para encontrar uma saída para explicar uma modernização conservadora, no qual a elite dirigente, de fato, não tinha propósito de lucro, objetivo de lucro, de aumento da rentabilidade, da produtividade, não tinha absolutamente isso. Mais adiante, eu observei a mesma coisa quando o Miguel Arraes assumiu o governo do Estado e o Pires, Valdir Pires, na Bahia. Eu fui convidado para dirigir um projeto de avaliação do FINOL agropecuário, que é o projeto de implementação dos projetos de desenvolvimento rural. A mesma coisa que eu fui observar, que de fato havia muita enrolação, não havia áreas que diziam que tinham sido desenvolvidas, implantadas de inovações tecnológicas, não existia nada. Áreas só existia gado, em princípio, já teriam sido fiscalizadas pela Superintendência da SUDENE, Desenvolvimento da SUDENE, mas não havia implementação, enfim, não havia. Havia apenas uma modernização conservadora, com uma agricultura extensiva de gado, sobretudo, uma pecuária extensiva, e não havia, de fato, a implementação da modernização tecnológica. Pelo contrário, nós vimos no campo muitos equipamentos abandonados. Eles compravam e abandonavam os equipamentos, porque os equipamentos não usavam, e a atividade rural, agrária, tinha a forma tradicional. E tudo isso me levou a trabalhar essa ideia da modernização conservadora, vendo assim por que as pessoas, esses dirigentes, eles são levados, de fato, não a trabalhar com a ideia de lucro, como, digamos, a relógio da burguesia, dentro do marxismo, mas trabalhar com outra coisa que eu chamava mais assim, a questão da ostentação. A ostentação patrimonial, demonstrar sinais de riqueza, por exemplo. Pegava o financiamento da Sudene, em vez de implementar um desenvolvimento tecnológico da área rural, comprava apartamento, avião, viagem para a Europa. Então, grande parte do financiamento da Sudene na agropecuária foi realmente destinado para a acumulação patrimonial, não acumulação no sentido empresarial, que a gente teria de supor dentro da empresa burguesa, assim, né? Gerida pela lógica do capital e do lucro. Né? Não era isso. Era muito mais uma lógica da ostentação. E aí, claro, ele não deixa de ver nesse processo a influência da cultura ibérica. Né? Aí não tem como dizer, não, que como o Gessé diz que não tem nada a ver a influência da cultura ibérica. Para mim tem tudo a ver. Tudo a ver com a influência da cultura ibérica, a forma como se lidava com a ocupação territorial, com as Três Marias, a formação das Três Marias, com a escravidão, enfim, com a ocupação do solo, da terra e a acumulação material. Então, eu vejo que ainda hoje as nossas oligarquias, eu acho que o termo oligarquia é um termo talvez mais adequado para definir a questão do patrimonialismo, porque são grupos de dominação que não se referem necessariamente à questão do lucro, mas se referem a essa questão da ostentação de luxo e de riqueza, que é algo bem medieval, né? As elites, as aristocracias medievais tinham muito essa questão da ostentação do lucro e da riqueza. E a gente vê ainda hoje nas nossas oligarquias essa questão com o lucro, com a riqueza. E as próprias classes médias também têm essa questão da ostentação do lucro e da riqueza. E só para concluir, eu vi uma vez um artigo, na época, eu estava pesquisando, que os chineses, a preocupação dos chineses com a poupança, eles estão poupando para acumular, e a incapacidade das classes médias brasileiras, das elites, de acumular, de fazer poupança. Quer dizer, o dinheiro ou é investido em forma especulativa, ou ele é gasto. É gasto. E aí eu acho que a ideia do capital financeiro, a especulação financeira atual do neoliberalismo, cai muito bem com essas elites tradicionais, porque elas trabalham com a ideia de especulação também. Então, nada melhor do que ganhar dinheiro sem trabalhar. Todo mundo gosta. Eu conheço na minha família, tem muita gente, conheço por aí, em todo lugar, muita gente gosta de ganhar dinheiro sem trabalhar. Nada melhor do que você investir no mercado financeiro. Então, tem gente que deixa de trabalhar, é engenheiro, etc., e vai investir no mercado financeiro, na especulação financeira. Criou-se uma cultura especulativa que, no meu entender, ela articula a modernização e o conservadorismo. Quer dizer, a modernização aparentemente mais internacionalizada do neoliberalismo,
do capital financeiro e aquela conservadorismo mais tradicional de origem ibérico-patrimonial. Bom, eu não estudei, né, o patrimonialismo, não estudei a ciência política, nem as ciências sociais. Então, o que eu fiquei pensando hoje a respeito desse tema é assim como a gente vê, né, essa questão do patrimonialismo no Brasil, como isso se institucionalizou, né? Então, nós temos hoje em debate essa questão das emendas PIX, né? Então, quer dizer, é uma forma de apropriação do dinheiro público, né? Acredito que está dentro desse contexto, né, da falta de fronteira entre público e privado, quer dizer, você, quando elege um deputado, seria para ele contribuir, né, com a questão pública, né, com discussões públicas que possam pensar em orçamentos para questões da necessidade da população, educação, saúde, moradia, saneamento. Mas, em vez disso, hoje no Brasil, foi num crescendo, né, essa questão do orçamento de ser apropriado pelo parlamento. Quer dizer, não são mais elites tradicionais, que estão, só essas elites que estariam tomando conta, né, desse dinheiro público, mas isso, de uma certa maneira, podemos usar aí a palavra democratizou, no sentido de que mais pessoas de vários contextos, de várias origens, que são os componentes do nosso parlamento federal, né, que estão se apropriando desse dinheiro, que seria também o dinheiro do orçamento. A princípio, então, você vota numa candidatura para a presidência da República, esperando que ele possa, que esse candidato, quando presidente, possa implantar políticas que ele prometeu implantar, né, na sua candidatura, e, no entanto, quando ele chega lá, quem vai gerir o orçamento não é mais ele, quem está gerindo o orçamento são os parlamentares, né, desde essa história aí do orçamento secreto, que veio aí da gestão do Bolsonaro, né, que a Câmara Federal tomou conta do orçamento sem publicizar, sem transparência nenhuma, e agora, assim, isso chegou num nível, nessa emenda PIX. Por que elas chamam PIX? Porque não são mais emendas que estão conectadas a algum edital, a algum projeto de governo, ao Ministério da Cultura, o Ministério do Interior tem aqui esse projeto, então os municípios podem se candidatar seguindo determinados critérios, apresentando, né, um planejamento para o uso desse dinheiro. Ele vai receber esse dinheiro vai ser acompanhado, que obra que vai ser feita, onde, e como é que, né, em que medida isso vai reverter para a população. Não, a emenda PIX manda o dinheiro lá que o deputado pediu para um lugar que a gente nem se sabe direito quem foi o deputado, não se acompanha para onde é que vai esse dinheiro, o que acontece com esse dinheiro, e por enquanto fica por isso mesmo. Quer dizer, isso, agora a última notícia, né, é que o ministro Dino suspendeu essas emendas PIX, mas isso está, agora uma notícia aí dessa semana, isso está em grande discussão, o parlamento já falou que vai reagir, que isso é um absurdo, né, e eu estava vendo uma notícia que eu achei assim muito pitoresca, ou sei lá, absurda, né, que aí então tem um município em que foi direcionado um dinheiro para um político X e ele construiu uma quadra poliesportiva para, claro, incrementar lá a sua candidatura aí agora nas eleições municipais. Aí o adversário dele também conseguiu um dinheiro e aí do lado oposto da pista ele construiu uma outra quadra poliesportiva, né, para essa mesma população. Quer dizer, é um dinheiro público que ele está se revertendo para quê? Apenas para candidaturas. Qual é a necessidade real desse município? O que teria sido prioritário para ser investido ali, né? Então, eu não sei, minha análise vai por aí, assim, de como o patrimonialismo se institucionalizou a tal ponto que, de certa forma, a nação está refém, né? Porque quando chega o Supremo Tribunal Federal e tenta colocar um freio nisso, rapidamente vem uma reação e ameaças, né? Então, a gente, em que pé está o patrimonialismo, vai de mal a pior para nós, a população, né? E os patrimonialistas vão muito bem, obrigado, né? Eu acho que a complementação pode ser essa. Eu penso algumas coisas a respeito do tema. Eu acho que, em termos conceituais gerais, se você pega a própria leitura do Weber, feita pelo Raimundo Faoro, que o Paulo mencionou, o patrimonialismo ele nasce em contraposição
às experiências feudalistas, né? Segundo a tese do Faoro, o Brasil não tem uma tradição feudalista, teve uma tradição patrimonialista que, segundo o Faoro, foi herdada de Portugal. É uma tese que tem pessoas que questionam, o próprio Rubem Barbosa Filho questiona essa tese do Faoro como problemática do ponto de vista da história de Portugal, mas o conceito básico num sistema feudalista, você tem uma cadeia de hierarquia e de autonomia entre os senhores nas suas localidades em relação ao rei. Na nossa tradição, é uma tradição em que não houve esse tipo de descentralização do uso do poder e da riqueza. E o rei tinha, digamos, a riqueza, o Estado, ele é proprietário de bens, do qual o rei é o direto proprietário, digamos. Não existe muitas cadeias de mediações. Reduzindo bastante a coisa, se torna o regime patrimonialista aquele em que aquele que detém o controle sobre o Estado trata dos bens públicos como bens pessoais, né? E utiliza esses bens públicos como uma forma de dominação. Coisa que no feudalismo não seria o caso, porque teriam cadeias de mediação muito grandes, uma certa fragilidade do próprio rei na relação com os demais senhores de terra, com a aristocracia. Independente de ser uma validade histórica, o conceito por si só esclarece um ponto que é muito da nossa cultura. O Estado como uma espécie de espaço a ser apropriado por aqueles que vão investir no poder. O Estado como sendo aquilo que não é dito como tendo uma característica própria, mas sim como sendo algo que aquele que detém o poder vai utilizar os bens segundo sua própria vontade, né? Existe um certo ímpeto para isso na nossa sociedade, uma certa representação da política como sendo assim, né? É aquele que tem o cofre e manda nas coisas. Então, eu acho que, nesse sentido, o patrimonialismo, sim, independente da sua característica, ele, da sua origem histórica, ele é uma característica da nossa sociedade, né, que leva a uma questão do indiscernimento entre público e privado. O público, no final das contas, é privatizado. Beleza. Essa é a primeira característica, que leva a uma segunda característica que eu acho que tem a ver mais com uma cultura popular mesmo. O patrimonialismo, enquanto cultura, ele não é só uma questão dos poderosos. Existe uma coisa muito da nossa cultura, da sociedade como um todo. É muito difícil, e a gente já conversou sobre isso, o quanto que a distinção entre público e privado, ela é difícil de discernir nas próprios cidadãos comuns, homens e mulheres, no dia a dia. Às vezes tem que desenhar para explicar. Isso aqui não é assim, tem um público, tem um privado, tem que diferenciar isso. Porque existe na nossa sociedade uma certa representação de que o público é a terra de ninguém, não é o local de todos. Isso tem a ver com o patrimonialismo, né? O público é o lugar, é terra de ninguém. Então, quem se apropriar primeiro, ou quem conseguir estabelecer um certo poder a mais, ele faz uso do público, né? Então, é o oposto de uma representação do público como o espaço de todos, o espaço comum, né, que tem regras comuns, compartilhadas. Então, é uma questão muito disseminada na sociedade, né, que faz com que eu tenha um certo tipo de pé atrás em relação ao patrimonialismo, como o uso de um argumento em que o problema são os poderosos, né, como se fosse as oligarquias que aí estão desde 500 anos até hoje comandando. Isso não tem base histórica e social relevante, porque as oligarquias mudam o tempo todo, né? Não, digamos, tem as famílias tradicionais, beleza, em localidades, tem as famílias tradicionais no Brasil, mas existe uma certa democratização da política enquanto, digamos, uma circulação de elites e até um certo caráter de renovação democrática dos quadros do legislativo. Eu lembro do Zé Murilo de Carvalho, lá, uns 15 anos atrás, falando, você pega o parlamento hoje, não são mais os nobiliarcas de 20, 30 anos atrás. É muita cara do povo, um monte de gente de ascensão social, um monte de gente que características diferentes, socialmente ascendentes. Essa democratização da representação não renovou a lógica. Então, assim, a lógica é muito mais disseminada.
Não são oligarquias tradicionais que se apropriaram do Estado e nunca mais saíram. É mais uma lógica de uso do Estado que se reproduz, mesmo que as elites circulem. Então, é um problema mais no âmbito da cultura do que uma separação entre estão lá os poderosos, que sempre estiveram, e aqui está a população. Eu não vejo isso. Então, a coisa é muito mais simbiótica, muito mais sinérgica do que parece à primeira vista. Sobre o questionamento da tese do patrimonialismo, um sociólogo que já foi mencionado aqui, me parece que ele não gosta da tese do patrimonialismo porque ele gosta do patrimonialismo. Então, também tem aquela questão de a crítica do patrimonialismo tem que sentido? A tese do Gessé Souza é uma tese muito frágil, muito fraca, dizendo que todo mundo defendia que patrimonialismo é um problema do país e que logo o mercado era a solução. E bota no mesmo bolo todo mundo. Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, e todo mundo para depois dizer, eu sou diferente. Né? E até com certo tipo de comportamento intelectual e político que muitas vezes é cúmplice daquilo que está querendo defender. Então, não me parece que é um bom caminho criticar patrimonialismo pela via de um sociólogo desse. Não obstante as alianças ou não alianças do Gessé, né, que eu não conheço, eu acho que tem um ponto aí que você trouxe, André, que Paulo trouxe também, na questão da história, né, desse fio histórico que parece se fazer quase que inquebrável, né, na vida brasileira. E Bia falou sobre isso, sobre um exemplo bem atual, bem contemporâneo, com as emendas PIX, com o orçamento secreto, né, desse tipo de institucionalização de uma prática que é quase não institucional, né, ou que é anti-institucional, que é o avesso do que seria uma instituição burocrática, racional, legal. Né? E isso coloca aí uma questão que eu acho que é uma questão muito instigante, que é justamente a pergunta, onde é que está esse patrimonialismo? Né? Eu não costumo ter muita simpatia com argumentos de cultura política. Eu acho que argumentos de cultura política, eles às vezes acabam nos levando a umas armadilhas de essencializar todo um grupo de pessoas, que é uma nação, de uma maneira muito apressada. Né? E acabam oferecendo como explicação aquilo que eles querem explicar. Né? A cultura política brasileira é patrimonialista porque ela é patrimonialista. Não tem uma explicação. É o que é, né? Porque sempre foi assim. E eu acho que é importante a gente pensar justamente as causas e mecanismos de continuação desse tipo de prática. Né? Por que essa lógica continua? Por que ela perdura? Né? Eu acho que tem alguma coisa aí, quando o André fala de uma lógica, sobre certas condições sociais de reprodução dessa lógica que permanecem válidas. Né? Um dos contra-argumentos, né, para a tese do patrimonialismo seria que, na verdade, esse baralhamento público-privado não é bem um contra-argumento, mas digamos assim, uma matização do argumento, é que esse baralhamento ele não é assim tão típico do Brasil ou da América Latina. Na verdade, ele é bem comum e ele é um registro, parte comum da prática política em qualquer lugar. A gente está sempre tendendo a ter essas distorções, esses embaralhamentos, essas misturas em qualquer lugar. Isso não é jabuticaba, né? Não existe só no Brasil. E pensando nesse sentido, valeria até se perguntar se existe em outros lugares, o que tem em comum, né, entre esses outros lugares e o Brasil? Por exemplo, o que tem em comum na América Latina, para a gente poder falar de semelhanças entre países latino-americanos nesse mesmo registro, né, do baralhamento público e privado, da fragilidade da coisa pública, né? Por que isso, de certa forma, não ganhou tração aqui? Né? E muito, para mim, acho que tem a ver até com as condições de reprodução dessa ideologia, que é uma ideologia da separação do público e privado, elas não estiveram aqui. Porque esse tipo de separação precisa de certas condições sociais, materiais, para que ela ocorra. E sem essas condições, elas não ocorreriam. Né? Eu me lembro, por exemplo, da Maria Silva de Carvalho Franco, quando ela vai falar sobre os homens livres na ordem escravocrata, ela fala desse extrato, né, da população brasileira, que não é um extrato pequeno, é muito numeroso, de pessoas que não estavam
não eram escravas, não estavam na estrutura produtiva de maneira compulsória, como a população escravizada, e também não eram senhores, não tinham posses. Essa massa de pessoas, ela diz, eram pessoas dispensáveis. Ser uma pessoa dispensável em uma ordem social é algo muito profundo, né? É algo que deixa uma marca muito grande. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a maneira que a gente lida com essa ideia de público e de coisa pública, e até de coisa coletiva mesmo. Né? É o que o Oliveira Viana antes, né? Eu acho que essa linhagem toda de pensadores tem muita ligação com o Oliveira Viana, e tem uma ligação também com outro espectro que ronda a história política brasileira, que é a nossa falta de solidariedade, né? Como se a gente fosse patologicamente incapaz de ser solidário. Eu não acho que isso seja verdade, né? A gente tem agora, inclusive, no ateliê aí, toda uma iniciativa para enfatizar e dar destaque a iniciativas de solidariedade, iniciativas solidárias de transformação, de cooperação. Não é que a gente seja incapaz de fazer isso, mas talvez tenha algo, né, na maneira que a gente está socialmente, socioeconomicamente organizado, que impede ou dificulta iniciativas solidárias, né? Não só iniciativas solidárias, mas iniciativas e ações e práticas que tenham uma sensibilidade àquilo que é público, né, aquilo que é da coisa pública. Talvez para a gente pensar até a mudança, né, é necessário a gente tirar um pouco o foco daquilo que permanece o mesmo e pensar o que mudou. Será que alguma coisa não mudou? Será que o patrimonialismo de hoje não é diferente do patrimonialismo do passado, em alguma medida? De alguma forma, acendem novas famílias, só que elas também formam dinastias políticas, mas estão renovando, né? Algumas famílias políticas elas ficam antigas, mas outras surgem, mas a lógica continua a mesma. É interessante isso. O Lucas mencionou implicitamente Semeando Futuros, né? Que eu acho que tem um pouco essa perspectiva de trabalhar para a atenção, para, em vez de focar no insolidarismo, que é aquilo que é a tese do Oliveira Viana, como é que pode se pensar mecanismos de solidariedade. Só para complementar o que o Lucas falou, que eu acho que um dos mecanismos, você pensa a questão dos homens livres, é o mecanismo do... para você sobreviver, você precisa de apadrinhamento, compadrio, né? É a famosa o favores, é a famosa tese de que como é que é? Quem tem padrinho não morre pagão, né? Quem tem um bom padrinho não morre pagão. Então é uma forma de você conseguir coisas. Numa população em que boa parte vive com uma precariedade muito grande de renda, de instabilidade, esses compadrios, esses apadrinhamentos, esses favores, são formas de sobrevivência, né? Numa sociedade que tem um mecanismo, para falar como Darcy Ribeiro, uma máquina de moer gente, né? Que está ali o tempo todo operando. Então, essa lógica, às vezes, é a tábua de salvação da pessoa de conseguir um político, conseguir alguém que consiga alguma coisa numa situação extremamente precária, individual ou naquela comunidade. E esses políticos fazem essas mediações. Então, às vezes, essas medas PIX, essas coisas, são essas lógicas, e o cara vai lá, pega o cofre, pega aquilo e leva para aquela comunidade e diz, botei meu nome aqui. Então, até essa questão, né, de botar o nome da pessoa, de vincular aquilo que fez à pessoa, inclusive até colocando o nome do viaduto, da obra, no nome daquele político, né, para pessoalizar a obra. Para uma boa parte das pessoas do povão, né? Povão, não estou falando só o povo em posições extremamente precárias, até a classe média em geral. Vive numa situação de, muitas vezes, aquele padrinho, aquele conhecido que tem acesso a cofre que se resolve a vida individual ou coletiva. É interessante, assim, a fala de vocês, assim, me fez pensar, né, sobre o programa Semeando Futuros, porque, assim, numa primeira visada, né, eu diria que o grande, vamos dizer, inimigo, né, da solidariedade seria o sistema capitalista, né, assim, que estimula sempre a competição, né, em vez da união, né, e ainda mais o neoliberalismo, né, visando sempre, né, o lucro, e hoje em dia, né, bastante focado nessa questão aí da meritocracia, né, o empreendedorismo voltado para uma coisa muito individualista, né, que a economia solidária vai no sentido oposto, né, que até nós vimos aí na primeira edição do programa, né, o empreendedorismo como um empreendedorismo comunitário, né, com vistas a uma economia solidária, que o povo é empreendedor, mas que pode haver uma visão de que isso aconteça de um ponto de vista comunitário, né, e não individualista. Mas, assim, pensando também como é que, então, essa questão do patrimonialismo também esbarra, né,
aí na solidariedade, né, na medida que cada um vai buscar dar o seu jeitinho, né, o seu jeitinho particular de resolver, né, a sua vida. E eu achei interessante que o André falou sobre a questão da cultura. Eu já, assim, consigo visualizar isso, né, na minha vivência, né, como é que, de um modo geral, a gente tende a achar que o público é uma terra de ninguém e tender a se aproveitar disso, né. Então, enfim, eu fui servidora pública, eu acho que o servidor público ele tem um grande valor, né, e está aí em vários campos aí muito fundamentais para o desenvolvimento do país, na educação, na saúde, na administração pública, defendo de toda maneira, né, o bom funcionário público, mas existe também essa visão, né, de que eu trabalho aqui, se tem, sabe, se tem aqui um papel, eu posso levar para casa, se tem aqui um grampeador, né, eu posso levar para casa. É uma coisa que não existe muito, nós não temos tanto essa divisão, né, é uma coisa que perpassa, assim, essa, ou então posso me aproveitar disso para alguma coisa de uso pessoal meu, ou facilitar aqui, já que eu estou aqui nessa instituição, vou trazer meu filho para cá também, para que ele possa ter também uma carreira aqui onde eu tenho, eu vou facilitar o caminho dele, né? E vai ser diferente dos outros que estão aí para fora, né? E aí eu fico pensando assim, o Lucas levantou esse tema, né? Porque aqui e em outros lugares não, né? Todo mundo tem essa tendência, a gente achar que é só o brasileiro que tem essa tendência. Agora, o que eu tenho notícia também, né, eu não sei aí o que a gente pode identificar como característica cultural, que tem a ver com a história e tudo mais, mas que outros países, esse tipo de desvio, né, vamos chamar de desvio, né, dessa confusão entre o público e o privado, tem uma repressão muito grande, né? Assim, se você atravessar a linha, você vai pagar uma multa muito grande, você vai perder uma posição na sociedade, você vai E a ser repressão interna penalizado. também, né? E a vergonha também, né? É a vergonha, né? No Oriente tem muito essa parte da vergonha, a vergonha de você se comportar mal, né? Agora, vamos dizer, na Alemanha, né, que meu irmão morou lá durante um tempo, você não pode sair da linha porque você vai ser Assim, penalizado em seguida. você queria falar demais, assim, mas já falando, Pode por várias falar. situações eu passei por constrangimento de escutar uma pessoa com quem eu estou em diálogo, e a pessoa virar e falar assim, não, mas se eu pudesse eu também roubava mesmo, eu também fazia isso. E com certo tipo de, não, é isso mesmo, eu faria. E pessoas que não são pessoas sacanas, são pessoas comuns, pessoas que têm seus princípios. Mas, e até assim, caramba, a pessoa não tem nem vergonha de falar uma coisa dessa. Então, isso pode ser uma disposição da pessoa até, mas ela não falar isso e dar aquela risada de é isso, que as regras são essas, tipo assim, é estranho, porque de alguma forma existe uma pressuposição de uma legitimidade desse tipo de comportamento. É estranho, né? Aqui no Brasil, a gente tem essa noção, né? Ah, mas qualquer um, se você vai ter um cargo político, vai se corromper, né? A gente tem essa já como uma coisa assim, um senso comum que acredita nisso. Não tem como uma pessoa ter poder e ela continuar com princípios éticos, né? Uma coisa importante a ser assinalada é que essa ideia de corrupção ela é relativamente recente, né, no Brasil. E isso é uma conquista dos direitos civis. Dizer que existem corruptos, pessoas que se apropriam do bem público e, em princípio, são corruptos, digamos assim. Isso é uma construção discursiva mais recente, né? Porque, na verdade, tradicionalmente não existe isso. Não existe isso, não existe como corrupção se apropriar do bem do Estado, né? O Estado funciona como uma agência de construção do processo de privatização. Não é nem a privatização, a própria ideia de público e privado não é tão adequado para descrever esse processo de construção de um mecanismo de dominação no qual os políticos, as elites dirigentes são as elites proprietárias, né? Na verdade, é uma circulação entre a elite dirigente e a elite proprietária, que é atualizado, por exemplo, o Banco Central, o baixo comum do Banco Central, você vê, o cara vem do banco privado, assume a diretoria do Banco Central e volta para o banco privado. E aí, então, essa circulação não é visto como corrupção. Né? Banqueiro que vai assumir diretoria do Banco Central, ainda hoje não é visto como corrupção, pelo contrário, é visto como uma prova de lógica de gestão que não entra na política, eu sei, que a política não entra nessa lógica de gestão do Banco Central. Eu diria que é a mesma coisa na formação do Estado Nacional.
desses sistemas da modernização periférica, né? Quer dizer, o Estado é um dispositivo de construção do poder e da dominação e do enriquecimento também, do enriquecimento das elites, que elas mesmo circulam entre a gestão dos bens privados, suas fazendas de café ou de açúcar, e a construção de políticas públicas, a gestão do poder. Então, não é visto como corrupção, isso é visto como um processo natural, como hoje a gente está vendo ainda com as emendas parlamentares. O cara se apropriar e dar um PIX para a sua base, etc., não é visto como corrupção, eles entendem que aquilo é normal, é forma de gestão, e eu acho que esse é o grande problema da construção da democracia com transparência num sistema de poder como esse. Certamente é o grande problema. Você tocou aí num ponto muito importante, Paulo, que é a democracia, né? É o que eu ia trazer agora, porque a gente fala sobre esses problemas, essas distorções, essas práticas continuadas de deturpação da coisa pública, e uma das maiores vítimas, com certeza, é o bom funcionamento de um modo democrático de governo, né? Porque se você pensar que um modo democrático de governo, primeiro, precisa de publicidade, no sentido de que as ações sejam transparentes, essas ações, elas muitas vezes não são transparentes, né? Elas acontecem de maneira escamoteada, oculta, de outra forma, né? E também pressupõe-se um nível, né, de equidade e um nível de igualdade minimamente jurídica, né? Uma igualdade legal para que as pessoas possam participar, né, da vida democrática de maneira desimpedida, né? E esse tipo de lógica, a lógica do favor, a lógica da dependência, ela deturpa totalmente o processo democrático. Essa é toda a tese também lá do coronelismo, né? Um coronelismo inchado e volta do Vitor Nunes Leal, investigando as eleições municipais nos municípios brasileiros, e falando sobre como o processo eleitoral acaba sendo completamente esvaziado de sentido diante de um concerto político, né, entre governos centrais e governos estaduais e municipais. E nas bases, né, desse concerto está, como o André falou, assim, altos níveis de pauperização, assim, de miséria, e também uma ausência de alternativas. Isso é algo importante, né? Lembrando de novo do Oliveira Viana, que era um baita conservador, mas isso não significa que ele não tenha levantado aí uns temas muito bons, né? Inclusive fez escola dentro da sociologia política brasileira. Ele fala sobre o tema que ele usa é anarquia branca, que na verdade é esse fenômeno segundo o qual nessas áreas, né, do território em que não há qualquer tipo de presença estatal mais ou menos rotinizada, burocrática e idônea, né, que funciona de maneira mais ou menos correta, o que acontece é que os poderes locais eles gozam de uma autoridade, de um poder ilimitado. A anarquia branca, na verdade, é essa situação de perigo, de desordem, de violência que se reproduz nesses espaços. E esses espaços não estão assim, lá no interior do Brasil perdidos, não. Esses espaços estão dentro de uma metrópole, né? Dependendo do bairro que você está morando. Ontem aqui na zona norte do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, está tudo pegando fogo, né? E você olha isso do ponto de vista da pessoa que mora nesse lugar, é um estado anárquico, não no sentido anarquia, filosofia política, é um estado anômico, seria a palavra correta, né? Porque você realmente não sabe de onde vem a ordem, como as coisas vão funcionar, não há uma certeza, não há um mínimo de segurança, né, ontológica, física também, econômica, e isso prejudica, com certeza, a possibilidade, a plausibilidade de uma ordem democrática. Tem a expressão que é do Tropa de Elite 2, que é a questão, ou você entra no sistema, ou você se omite, ou você parte para a guerra. Quem convive nas tramas das relações de poder, o tempo todo se vê nesse dilema. E aí teriam vários casos de que eu conheço, de relatados com pessoas sobre essa situação, né, em que você se coloca encurralado na situação de você ter que se omitir ou ser cúmplice ou partir para a guerra, né? Isso é muito delicado. Só um exemplo, né? Saber que, por exemplo, você vai uma determinada pessoa assumir uma posição de guarda em fronteira e percebe que lá ela se vê na situação de ou você entra no esquema ou você vai receber para ficar em casa, mas trabalhar você não vai, né? Veja só como é que você fica. A pessoa vai entrar na guerra sabendo que entrar na guerra pode ser também ser eliminado,
ser ameaçado direto ou indiretamente, você e sua família, né? Então, uma boa parte do funcionamento do Estado, não necessariamente no faroeste, não em situações ermas, né? No Rio de Janeiro, você, a depender de quem você peita no Rio de Janeiro, até entender informações, até como um agente que pode ter o sigilo das suas funções e muitas vezes acha que tá ancorado nisso, mas na realidade sabe que esse sigilo é quebrado com ligação do telefone dizendo quem foi a pessoa que fez isso. Né? Então, até quem está protegido supostamente pelo Estado não está protegido. Né? São coisas assim que levam a uma situação em que essa lógica, podemos chamar de patrimonialista, ela se põe também como um sistema que se baseia numa lógica de medo. E aí que vem um ponto que é interessante. O medo e a oportunidade. Falando muito rapidamente. A mesma pessoa que está na função pública, ela pode ver isso aqui para essa oportunidade de enriquecer. Também escutei relatos sobre isso. Né? Então, eu estou numa posição em que eu posso fazer uso dela para enriquecer. E aí eu pulo fora e vivo vida de rico. E tem muito essa visão, o Sérgio Bargiolana poderia falar que é um dos traços do personalismo brasileiro, né? Em vez de você pensar para uma tese protestante pelo trabalho, você pensa em como é que eu consigo ganhar rápido a vida com o mínimo de trabalho possível. Só que isso daí leva também ao sinal, e aí a disputas em termos de trajetórias das pessoas no funcionalismo público, que vão dizer, mas isso é um risco, você pode ser pego, você pode cair na lei, você pode viver na paranoia o tempo todo e tudo mais. Então tem o medo de ser pego. Num país com baixa taxa de punição de certos tipos de crime. Não somente crime colarinho branco, baixa taxa de punição de crimes de homicídio. Né? 95% dos crimes de violência no Brasil não são nem mesmo abertos inquéritos. Né? Então, o nível, a possibilidade de você cometer um crime no Brasil e sair impune é grande, mas mesmo assim as pessoas podem não cometer crimes, até de colarinho branco, pensando em simplesmente isso não repercutir sobre a sua vida. Só que tem um outro medo também, de às vezes você ter que entrar em esquema para você se preservar, para você não ser ameaçado, para você não ser eventualmente descartado, ou até mesmo para você continuar na carreira. Ou seja, para não te jogarem para um canto e te atormentarem durante décadas numa posição em que você é insuportável porque você não entrou. Então, é muito complicada essa lógica. Você pensa que ela também entra numa irracionalidade racional. Né? Irracionalidade no sentido público, substantivo do termo, mas de uma racionalidade muito férrea, em que o medo, a ameaça, a violência o tempo todo, né, numa estado de anomia, pode se afirmar. E a pessoa, às vezes, ela fica em dilemas éticos. Né? Ela pode ter os princípios dela e muitas vezes ela até pensa, por que o outro enriqueceu, eu não vou me enriquecer também? Tem essa questão também do quanto que eu posso estar sendo otário num sistema desse, né? Que é muito comum também escutar as pessoas falando sobre isso. Por que eu não vou? Outro aí, eu estou ralando e o outro está andando com um carrinho zero. Como é que ele conseguiu esse carro chique? Ele tentou algum esquema. Então as pessoas entram em dilemas quando elas têm princípios de, às vezes, ter que, pelo menos, ser omisso, e quando elas, muitas vezes, estão dispostas a relativizar princípios para que não seja a otária da parada. Né? Considerando que no Brasil, muitas vezes, a honestidade é confundido com ser otário mesmo. Né? Então, o André estava falando, eu estava me lembrando aqui da lei de Gerson. Né? Eu preciso tirar vantagem em tudo. Então, acho que isso é uma coisa que, não sei se ele impulsionou isso ou ele apenas deu uma frase para algo que já existia e continua existindo, né? Na verdade, o pobre do Gerson, ele falou essa frase numa propaganda, num comercial, que não foi nem ele que escreveu, e aí ele depois se arrependeu, falou, não, fiquei arrependido que a minha imagem ficou associada a essa ideia da lei de Gerson, tadinho do Gerson. Mas aí foi cunhado, né, como um epíteto, um slogan. Né, mas ele tinha um pouco essa figura do malandro, né? Do malandro que joga que é muito do futebol brasileiro, até às vezes americano. Você joga com a regra, você maceteia a coisa para ganhar vantagem em cima. É isso. Pois então, vamos agora para o nosso segundo bloco, onde a gente vai conversar sobre a notícia da pressão das embaixadas francesa, italiana e alemã para barrar o espanhol obrigatório no ensino médio brasileiro. Nós estamos aqui agora acompanhados de Christian Jimenez, que se juntou com a gente para conversar sobre esse assunto.
Dando aqui um breve resumo, depois já posso passar a palavra, se Christian já quiser começar também. O que aconteceu é que a Embaixada da França no Brasil, com o apoio das representações da Itália e da Alemanha, atuou no Congresso Nacional para tirar a obrigatoriedade do espanhol, do ensino da língua espanhola no ensino médio brasileiro. Como justificativa, né, a dita de cooperação educativa da Embaixada Francesa, Hélène Duret, falou que se o espanhol fosse tornado obrigatório nas escolas, as consequências seriam tremendas. E ela justifica isso dizendo que o espanhol já é a escolha para 95% dos brasileiros, e logo, né, uma determinação de obrigatoriedade iria contra o plurilinguismo, que ela disse era a favor do plurilinguismo. Isso gerou aí uma discussão, né, acerca do ensino da língua espanhola e acerca dos motivos da pressão, né, dessas outras embaixadas para retirar a obrigatoriedade do ensino no ensino médio brasileiro, né? E é sobre isso que a gente vai conversar. Isso toca em alguns temas que a gente já trocou em outros episódios do Conversa, sobre a questão da relação do Brasil da América Latina, nossa proximidade, nossas distâncias, e também agora com esse outro elemento aí, que é essa interferência internacional europeia. E é isso, a mesa está aberta. Bom, boa tarde a todos, André, Lucas, Paulo, Bia, todo mundo que está escutando também. Buenas tardes. Vamos começar. Bom, precisamente como o Lucas explicou, eu entendo que a intenção do Ministério e do governo, de modo geral, era manter o espanhol como língua estrangeira obrigatória, a segunda, né, depois do inglês. Mas isso foi barrado na Câmara dos Deputados, logo depois foi para o Senado reintegrou o espanhol como segunda língua obrigatória, mas na hora de voltar para a Câmara dos Deputados, novamente foi barrado. Então, o projeto que tem a ver com, basicamente, a reforma do novo ensino médio, né? Esse projeto agora, então, está com o espanhol fora, como língua obrigatória, e está esperando ser sancionado, né, assinado pelo presidente da República. Esse é o estado atual das coisas. Então, efetivamente, houve uma pressão coordenada pela Embaixada da França, mas com apoio das embaixadas da Itália, da Alemanha. Eles se reuniram, por exemplo, com Arthur Lira e com o ministro da Educação também. Nesse sentido, aparece, dando contexto, né, da conjuntura, parece que o apoio à integração do espanhol como língua obrigatória vem da parte do governo, de modo geral, mas, pelo que esse desenvolvimento está mostrando, parece que o ministro da Educação, Santana, né, foi meio um pouco fraco em manter essa intenção e cedeu à pressão, né, da Câmara dos Deputados, que já tinha sido pressionada pelas embaixadas europeias. Eu vejo, assim, falando, primeiro, em termos políticos, né, um primeiro viés político, eu vejo que isso entra em contradição com uma intenção clara do governo Lula da integração e de fortalecer os laços e as pontes de diálogo com a América Latina. O presidente Lula, desde os primeiros governos, inclusive agora nesse terceiro, já no ano passado, convocou os presidentes da América Latina em Brasília para tratar questões de integração, reforçamento do Mercosul, etc. Inclusive, o próprio Maduro, né, nesse momento, veio aqui a Brasília e então era um momento realmente de discussão, de fortalecimento do diálogo. Isso é muito significativo, diria eu, porque Brasil assumindo essa liderança natural na região, pelo tamanho geográfico, pelo tamanho da população, etc.
eu assumo, e acho que todo o resto dos países assumem o país como a liderança da região, por essas razões. Então, essas ações do governo pareciam indicar que realmente eles estão convencidos que a integração na América Latina é importante. Então, o que aconteceu agora com o barramento da integração do espanhol na reforma do novo ensino médio entra em contradição, uma contradição absoluta, e, ao que parece, o ministro da Educação foi bastante fraco em defender essa posição, ou talvez tenha outros interesses. Agora, passando já, deixando de lado o viés político, podemos falar aqui, que eu acho que o que interessa, sobre o viés mais cultural, né, e de projeção da integração, que é uma coisa que a gente já vem falando com o André em outros projetos, que é um assunto que inclusive já foi tratado aqui no Conversa do Ateliê, né? E aí entram dois pilastras assim, dessa conversa que eu considero importantes, né? Que primeiro, projeto de país, né? Qual projeto de país que o Brasil tem para o futuro, né? Porque uma nação se sustenta de alguma forma numa narrativa identitária, mas com plano de futuro, né? Sem plano de futuro, nenhuma integração, nenhuma aliança se sustenta, porque não há confiança, né? A confiança se mantém só quando existe projeção de futuro. Então, qual o projeto de país que o Brasil está procurando agora, ou historicamente? E, por outro lado, da conversa, a gente poderia citar a realidade concreta, né? Um governo está aí para solucionar problemas, assuntos, necessidades concretas do agora, do presente. Então, projetos de país, de futuro e necessidades concretas. Eu vejo que nesse sentido, nesse duplo sentido, o Brasil precisava efetivamente manter o espanhol como língua obrigatória nas escolas públicas. Primeiro, como já falei, pelo fato de ser a liderança natural da região. É claro, e é muito curioso que a liderança natural da região seja o único país que não fala espanhol, né? Que fala português. Mas é impossível o Brasil assumir essa posição sem estabelecer laços concretos, reais, efetivos com os outros países. Não basta o tamanho, não basta o PIB para ser liderança de uma região. Precisa realmente estabelecer laços com essa região onde é liderança. E, por outro lado, a realidade concreta do país internamente. Por que diria eu que o espanhol é importante como política pública interna e não apenas externa? Se a gente vai ver, por exemplo, os dados dos estrangeiros residentes no país, a maioria fala espanhol. Já seja residente indefinido, seja residente temporal, a maioria fala espanhol. Por exemplo, o Observatório das Migrações, né, fez uma pesquisa e avaliou a década completa entre 2011 e 2020. E dos 10 primeiros países que aumentaram sua presença no Brasil, né, os 10 primeiros países que são a origem dos estrangeiros que vêm morar no Brasil, 6 desses 10 falam espanhol. Primeiro, a Venezuela, tem a Bolívia, tem a Colômbia, tem a Argentina, tem Cuba, tem Peru. Os outros 4, não é possível agrupá-los como uma língua comum. Não, porque é Estados Unidos, China, França e Haiti. Haiti tem uma relação com a França histórica, obviamente, mas eles falam creole, não falam francês. Não todos. Né? Então, 6 países dos primeiros 10 são o país de origem dos estrangeiros que moram indefinidamente no Brasil. Por outro lado, isso impacta nas políticas públicas, obviamente. Por outro lado, políticas públicas de turismo, por exemplo, que é uma atividade econômica importante, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, né, que é o principal polo turístico e a principal atividade econômica da cidade, não tem outra. Aqui não tem indústria grande, pecuária, etc. Não. A maior indústria do Rio de Janeiro é o turismo, né? E, de modo geral, por exemplo, no Brasil, entre janeiro e abril de 2024, quais foram os países que mais aportaram com turistas?
no país, de modo geral. Primeiro, Argentina, mais de 1 milhão de argentinos vieram apenas entre janeiro e abril desse ano. Segundo, Chile. Terceiro, Estados Unidos, naturalmente. Mas quarto, Paraguai. Quinto, Uruguai. E aí, por aí vai. Ou seja, dos primeiros 5, 4 falam espanhol. Né? Isso tem a ver com políticas econômicas. Agora, focando só, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, que a gente está, só para ter um panorama, entre janeiro e julho, os primeiros 5 países que aportaram com turistas aqui na cidade, todos os 5 falam espanhol. Primeiro Argentina, depois Chile, terceiro Uruguai, quarto Colômbia, quinto Peru. Ou seja, a América Latina aportou com 59% dos turistas no Rio de Janeiro e a Europa por trás apenas com 23%. A diferença é grande, né? Então, não apenas tem a ver com projetos de país em que o Brasil deveria se projetar com alianças reais concretas como liderança da região, mas também com necessidades internas, sobretudo pensando em termos econômicos. Por outro lado, a gente pode conversar mais sobre quais são as conexões reais em termos culturais entre a gente, né? A América Latina Hispânica e o Brasil. Mas o espanhol é importante e o português para a gente, né? Porque não são apenas as línguas que as colônias vieram aqui impor. O português brasileiro evoluiu tanto que a gente já poderia considerar um português diferente do espanhol do português de Portugal. A mesma coisa com o espanhol que se fala na América Latina. Então, claro, alguém poderia opinar, né? Tudo bem, a França veio com uma imposição meio imperialista, meio colonial, enfim, e o espanhol também é uma língua colonial e o português também. Mas tem mudado muito. A gente se apropriou dessas línguas e a gente fala de um jeito diferente. A gente fala, por exemplo, em espanhol, fala guagua, não fala bebê, fala cancha, não fala campo de futebol, fala guata, não fala barriga, fala cototo, não fala hinchação. No português, vocês falam bagunça, moleque, dengo, macaco, cachaça, etc. Palavras de origem banto. Então, tanto o português quanto o espanhol na América Latina são portas de entrada a uma cultura que não se identifica, que tem a ver com a nossa identidade. Se a gente avalia nossa história passada, né, o que a gente tem para mostrar para o mundo, diferentemente de outras regiões do planeta, não são, por exemplo, grandes pirâmides, grandes construções, grandes metrópoles do passado que construíram nossos povos originários, enfim, não. A gente tem para defender e para cuidar, para reproduzir uma cultura que não se sustentou em pirâmides, salvo exceções, né? Poderíamos falar de México, mas sim na palavra. O que a gente tem para defender é a palavra, porque é a palavra onde nossa cultura habita. Não é em grandes ferramentas, etc. É na palavra que nossas culturas em comum habitam. Então, eu acho que realmente a ação da França me parece inadequada. Eu entendo que eles estão defendendo os interesses dele, mas essa senhora, como chama? Hélène Ducrat, que é a diada de cooperação educativa da Embaixada da França no Brasil, que disse que se o espanhol ficasse como língua obrigatória nas escolas, isso teria consequências tremendas. Me parece que uma falta de respeito enorme e uma ação imperialista e colonial, sem dúvida. Eu não duvido de falar nesses termos. Eu acho que o Brasil está com uma dívida, não necessariamente no projeto geral, mas sim em como agiu, sobretudo, o Camilo Santana em não defender a presença do espanhol nas escolas. Bom, o Christian fez uma fala aí super completa, né? Abordou diversos aspectos da importância do espanhol e do erro que foi não incluir na reforma do ensino médio, né? Agora, por tudo que o Christian falou, me vem assim como a conclusão, né? Como o governo Lula está enfraquecido, né? Como o governo Lula 3 é um governo bastante diferente dos outros, né? Porque em 2005, no primeiro governo Lula, o
espanhol foi incluído como ensino obrigatório nas escolas no Brasil inteiro. Eu estava pesquisando sobre esse tema e li sobre isso. Então, embora nem todas, assim, toda escola teria que oferecer como uma eletiva para os seus alunos. Isso não chegou a se concretizar de uma maneira plena, mas era um projeto que estava em andamento, né? E aí, em 2017, no governo Temer, isso foi mudado e foi retirado o ensino de espanhol, a obrigatoriedade de oferecer o ensino de espanhol nas escolas no Brasil, né? Então, houve essa perda nesse momento, e eu entendo que o governo tentou recuperar, mas que ele não teve, né, a força, o apoio. Não estou aqui justificando o governo, mas eu acho que é uma demonstração de como que o governo Lula está mais fraco, né? Esse terceiro governo Lula é mais fraco do que os outros. E além do que tudo que o Christian falou, assim, da importância de ter o ensino de espanhol, também o espanhol é a segunda língua falada no Ocidente, né? Primeiro é o inglês, depois é o espanhol, né? No Oriente já entra lá o mandarim e outros idiomas. Então, quer dizer, a importância, né, do aluno brasileiro poder se apropriar do espanhol, não só por tudo isso que o Krishna falou, mas também em termos de que é uma segunda língua internacional, né, por ele poder se comunicar com o restante do mundo ocidental, né? Eu concluo isso, que realmente, assim, tudo isso é uma demonstração do enfraquecimento do governo Lula de não conseguir impor uma política que, como o Christian falou, está totalmente alinhada com a proposta de integração, né, dos países da América do Sul, da América Latina, e que não faz o menor sentido e não ter sido incluído. E realmente a França e a Alemanha têm uma presença muito menor no Brasil para poderem reivindicar aí essa questão do plurilinguismo. Não faz o menor sentido isso. Eu acho que tem uma informação, é o seguinte: o francês está caindo muito a nível mundial, já não é de agora. Inclusive, é uma preocupação já, quando eu estava na França, preocupação com a diminuição da presença cultural da França a nível mundial. As pessoas estão deixando de falar francês, começou o inglês se tornar uma língua mais universal e as pessoas deixando de falar francês. Então há um interesse do governo francês de não desaparecer do mapa. De certa forma, a língua francesa continua, para eles, para os franceses, continua sendo uma língua universal. Quer dizer, o francês, a cultura francesa é uma cultura universal, né? Então, para eles é muito difícil essa questão de ver o retrocesso do francês se tornando uma língua provinciana. Isso, de certa forma, mexe com toda a estrutura assim, do imperialismo francês, que ele foi, e com a sua presença cultural no mundo. Tem embaixada, tem programas francesa em todos os lugares do mundo, tem programas culturais que, de fato, contribuem, como aqui mesmo, o Ateliê, deram contribuição aí com o André, o pessoal do consulado, né? Então, isso é também um elemento importante dessa pressão. Agora, da Alemanha, de fato, eu acho que é porque é bondoso, é a União Europeia, né? Acho que é a União Europeia tentando manter uma posição de força a nível na América Latina por causa da questão do Mercosul, das negociações comerciais, e eles querem manter um pouco o controle das línguas, se entra o espanhol, entra não só a América Latina e Caribe, como entra a Grande América também, né? Califórnia, Texas, toda Flórida, tudo isso aí, essa Grande América, ela entra toda nesse fluxo de informações, e aí redesenha um pouco a geopolítica da região, né? Talvez até aumentando a influência dos Estados Unidos, inclusive, não só por causa do inglês, mas pelo hispânico também, através da Grande América, que, inclusive, nos Estados Unidos tem várias. Agora estava conversando com um professor de Michigan, o Instituto da América, então, aqui tem grande interesse, eles têm um programa para a Grande América, para o estudo latino-americano dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Existe também essa questão do não só um nacionalismo regionalista, mas também tem que, talvez, para os franceses e alemães, o fortalecimento do espanhol iria também fortalecer um pouco a presença da Grande América na organização do pensamento latino-americanista. Certamente. Obrigado, Christian, pelas informações que você trouxe, pela sua visão tão compreensiva do tema.
Acho que Bia tocou num ponto importante que me fez lembrar em que medida isso não tem que ser uma ação realmente assim deliberada e intencional, né? É um projeto político mesmo, um projeto político-cultural de escolha de alianças, né? Não se trata de uma escolha que parte de uma ideia ingênua de que há um latino-americanismo, que a gente tem que recuperar alguma coisa que já existiu. Não se trata disso, trata-se de uma escolha para o futuro mesmo, né? Acho que o ponto é esse, né? É um ponto de uma escolha para que tipo de futuro você quer construir em termos de ligações internacionais, conexões internacionais do Brasil. Ainda mais o Brasil, que tem um histórico tão longo de relações internacionais, tão longo, né? Um histórico aí de 2000 para cá de relações internacionais, de conexões sul-sul, né? Que é uma riqueza das relações internacionais no Brasil. Justamente, realmente não me parece um momento para dar para trás nesse projeto. Na verdade, um momento bom para avançá-lo. Eu caí. Então, não sei o que vocês falaram, então vou emitir só uma visão geral. Eu acho, em primeiro lugar, que é necessário, sim, que trabalhe-se com espanhol e português como duas línguas relevantes para o processo de integração da América Latina. Essa posição de uma política de linguagem era sempre muito complicada. A gente chegou a conversar sobre isso lá no grupo do WhatsApp, quando surgiu essa entrevista, essa notícia, em que a dificuldade que a gente tem é de pensar um pouco da prática da coisa. É sempre importante que se tenha uma política de linguagem, como fazê-la. Torná-la obrigatória em todo o sistema de ensino é um caminho possível? Pode ser. Isso já coloca a questão até da próprio caráter colonial, da baixa problematização sobre o problema. Por que o inglês é obrigatório? Né? Porque existe uma certa dominância do inglês como língua global. A gente já toma como um dado de fato. E, de fato, em termos pragmáticos, é bom que a população brasileira assimile o inglês, em termos de posições, conseguir oportunidades. Já se assume o inglês como obrigatório, e a questão, então, é como fazer uma política de segunda língua obrigatória, e se é necessário ou não isso. Imagino que seja por aí a coisa. E é muito estranho nessa lógica de disputa, né, por influência, que os países europeus venham, então, a se opor ao espanhol como segunda língua obrigatória. Você bem entende, o ponto é esse, né? De fato, é difícil, em termos pragmáticos, você ter, considerando as variações do país todo, duas línguas obrigatórias, ter professores suficientes para isso, fazer toda essa estrutura. Seria desejável, né? E até línguas facultativas, colocar outras línguas facultativas. No meu ponto de vista, desejável, eu considero que sim, o espanhol e o inglês como línguas obrigatórias, e de repente, a oferta do francês ou outra como facultativa. Alguns colégios oferecem espanhol e francês como sendo optativas. Nesse caso, há uma coisa que diz respeito ao quanto que o espanhol, sendo uma língua mais próxima do português, as pessoas tendem a correr para aprender línguas mais distantes, como o francês ou o inglês, né? Que é essa dificuldade que a gente tem dado que o espanhol é considerado mais próximo, acaba se optando por línguas mais distantes, já que existe uma oferta de disciplinas existentes. O principal, no meu entender, e é com isso que eu fecho mais ou menos o meu diagnóstico assim, da coisa, é que mais importante do que língua obrigatória é de você tornar a língua suficientemente sedutora, né? Isso até se conecta com o livro que a gente vai publicar, Christian faz parte, né, a Tucan Ediciones, o Ateliê de Humanidades, no projeto da Fundação Darcy Ribeiro da Biblioteca Básica Americana, o livro do Nestor Garcia Canclini, que foca muito nessa questão, né, de uma política de mídia, uma política cultural que tem a ver com uma política de consumo, de mídia, de atuação sobre a cultura. Se o espanhol não é sedutor para as pessoas, enquanto alguma coisa que veicule o modo de vida, veicule o conhecimento da história dos países latino-americanos, né, que traga alguma coisa que circule por produções da indústria cultural,
as pessoas não vão querer aprender espanhol, né? Eu acho que já existe a questão do turismo, que eu acho que é o impulso que o Christian colocou, né? O fato de haver muitos imigrantes e também turistas. As pessoas acabam achando que se entendem no meio de um portunhol. Eu acho que precisa de mais, né? Esse tipo de política tem que ver com uma política de cultura, política cultural mais ampla, de integração, onde o espanhol se torne alguma coisa que realmente gere interesse sobre as pessoas. E o espanhol associado à América Latina, e não à Espanha, que é uma realidade muito distante para o brasileiro e muitas vezes tão distante quanto Portugal, por incrível que pareça, né? A gente se vê mais próximo de outros países do que da Ibéria. Então, eu acho que é por aí que deveria ser visto como uma política integrada, clara, sabendo onde quer chegar num trabalho de uma década, de construção de integração latino-americana ou ibero-latino-americana, do que discutir em termos de obrigatoriedade de língua, que é um aspecto que só faz sentido conjugando com uma política mais ampla. Porque, no fim das contas, a própria representação do mundo hispano-americano no Brasil é muito precária. As pessoas têm estereótipos, veem como um mundo de pobreza, caudilismo, ditaduras. As pessoas não têm uma visão da riqueza cultural. E eu acho que o mais importante é isso, essa sedução. Por que inglês sedutor? Porque vem junto com o modo de vida. E um modo de vida que particularmente não me aprecia. Um modo de vida que vem o shopping, filme, música, vem toda aquela indústria cultural junto. Por isso que o inglês é sedutor. De alguma forma, o espanhol chega pela Netflix, o streaming. Existe uma indústria de filmes pelo espanhol que acaba chegando hoje em dia pela gente. Indústria mexicana, uma certa indústria até mesmo hispânica que está surgindo. É por aí que eu acho que a coisa pode ganhar mais força. Tá, eu concordo com o André, sobretudo pensando que esse é um assunto que é atravessado por mudanças. A gente está numa transição enorme agora, onde as coisas estão mudando rapidamente, então é difícil efetivamente ter uma resposta final nesse assunto, né? Mas nesse cenário de transição a gente tem que ter objetivos, né? E tem a ver, como a gente já falou, com projetos de futuro, porque essas mudanças estão implicando, por exemplo, como bem falou o Paulo, né? Um pouco uma decadência do francês a nível mundial, né? Como a língua universal. A língua francesa já teve seu momento de glória, vamos dizer. Já, por exemplo, no meu país, no Chile, já foi a única língua obrigatória nas escolas públicas. Minha avó, já falecida, ela estudava francês, não estudava inglês. Não tinha inglês na escola, tinha só francês. Mas isso tem mudado com o tempo, né? E outra coisa que está mudando no Brasil, por exemplo, é a presença das colônias, vamos dizer, colônias entre aspas, né, europeias, né, que tem uma grande tradição, sobretudo no sul do país, as populações de origem alemã, italiana, etc., inclusive a japonesa, porque os dados mostram, sobretudo essa pesquisa do Observatório das Migrações, que a maioria dos, vamos dizer, dos óbitos de estrangeiros no Brasil são precisamente japoneses, alemães, italianos, no momento em que a população que mais está chegando no país é do sul global, é da América Latina e da África, Angola principalmente. Então, essa é uma mudança importante. O Brasil está mudando o caráter, a origem dos migrantes que vêm morar, trabalhar e se educar e fazer família aqui. O país está sendo mais atrativo, está recebendo pessoas com a minha cara do que loiros de olhos azuis. Então, isso é uma realidade que implica efetivamente tomar decisões em políticas públicas. E aí o assunto que o André coloca é bem provocador e muito interessante. Eu acho que é o X de tudo, assim, o centro de tudo, porque é o interesse, né? Como a gente gera interesse. E aí tem a discussão do ovo e a galinha. A gente vai gerar interesse colocando a obrigatoriedade da língua ou vai colocar interesse mostrando
qual que é esse mundo que essa língua apresenta. E aí é muito complicado, porque, por exemplo, no projeto da Biblioteca Básica Latino-Americana, a gente tem um mundo enorme, diverso, complexo, culturalmente falando, e a gente não pode apenas chegar e apresentar esse mundo assim. Não, a gente tem que traduzir. Se a gente não traduzisse, não chegaria ao público brasileiro. É a mesma coisa, o mundo, a esfera cultural brasileira tem que ser traduzida para chegar nos países hispânicos, e não basta. Por quê? Porque isso deixa em evidência que não basta apenas se conformar com o portunhol. Porque senão essas esferas culturais não acabam se conectando. E fora do lado cultural, já falando em termos econômicos, por exemplo, são cada vez mais as empresas brasileiras que têm presença na América Latina e que estão precisando professores de espanhol, porque seus trabalhadores viajam constantemente, viajam uma vez por mês para o Chile, para a Argentina, etc. Mesma coisa nos países vizinhos do Brasil. Então, é o ovo ou a galinha, o espanhol. É um assunto complicado. Interessante que a esposa de um amigo meu, que é intelectual lá próximo do Restrepo, ela estava estudando português porque estava trabalhando numa empresa que tinha comunicação constante com brasileira, uma colombiana. Eu acho que realmente o mundo do trabalho, o mundo do turismo, meio que leva essas coisas à frente, né? Meio como demandas materiais mesmo. Não, só queria acrescentar também o mundo acadêmico, né? Porque eu mesma estive estudando espanhol por conta de viagens acadêmicas ao Chile, né, em simpósios, tem a Argentina também. Então, tanto as empresas precisam de uma maior proficiência na língua, né, dos seus profissionais, mas na academia também, porque o portunhol, né, é um meio forçação de barra, fica uma coisa muito amadorística, né, porque existem os falsos cognatos e até você poder falar melhor a língua, poder inclusive escrever a língua, publicar em revistas que são em espanhol, né? Então também tem essa demanda que é interessante e eu percebo que é crescente. Pois bem, então a gente vai encerrando por aqui, com a promessa de um dia gravar um episódio hispanohablante, de repente, do Conversa de Ateliê, quem sabe? Daqui a pouco, estamos aí todos estudando. Por supuesto! Mas é isso. Obrigado, Cristiano, por ter se juntado a nós aí no segundo bloco. Obrigado, Paulo. Prazer voltar aqui, estar com o grupo aqui. Obrigado. Organizando, debatendo, ampliando, trocando ideias. Sempre bom. Ótimo. André, se quiser dar o recado também do Semeando Futuros, Bia, André, fiquem à vontade. Manda ver. Fala aí, Bia, Semeando. Bom, o Semeando Futuros teve o primeiro episódio com o Joaquim Mello, que foi um episódio muito interessante. Ele contou a experiência do Banco Palmas, que é o primeiro banco comunitário, que criou também a primeira moeda social aqui no país, e que é uma ideia, como a gente pensou, né, uma semente que se espalhou aí por todo o país, com dezenas de bancos comunitários em diversas regiões do país, em muitas cidades. E uma ideia muito interessante que ele falou que o próximo passo agora é conseguir que o Bolsa Família também seja pago dentro da lógica da moeda comunitária, né? Que o que é? É um dinheiro que você ganha e você tem que usar ali na sua comunidade, adquirindo produtos ali, né, da sua comunidade, dessa forma, incentivando o desenvolvimento local. Claro que esse é um projeto que vai ter que aos pouquinhos, ir crescendo, alguns municípios, como Maricá, aqui no Rio de Janeiro, já tem a moeda social. Então, vai ser de município em município até que a coisa possa crescer e que o Bolsa Família possa gerar desenvolvimento local em vários lugares, né? Então, assim, dá uma esperança muito grande de perceber que existe uma experiência baseada na economia solidária, né? Que pode, enfim, crescer e oferecer aí uma alternativa de um futuro mais justo, solidário e tudo mais. Aí o nosso próximo episódio vai ser na próxima quarta-feira, às 19 horas, com o pessoal que faz o cooperativismo de plataforma, que é a ECOL, que é lá na região do Rio Grande do Sul. Né? Então, aí a gente vai apresentar o que é o cooperativismo de plataforma, que, na verdade, ele se contrapõe a isso que a gente chama, hoje em dia, de uberização da economia, né? De grandes plataformas corporativas que fazem a mediação
entre prestadores de serviço e usuários, e ficam com parte desse lucro, e impõem um sistema de trabalho muito explorador, né, aos trabalhadores. E aí é uma outra proposta dessa EcoWalk, que ela conjuga a agricultura familiar, lá no Rio Grande do Sul, com essa ideia do cooperativismo de plataforma, que já estão, vamos dizer, também já num cooperativismo mais tradicional, mas o cooperativismo de plataforma que também é chamado de economia solidária digital. Então, a gente vai conversar sobre tudo isso na próxima quarta-feira, 19 horas, aqui no canal do Ateliê. Convido todos, estão todos convidados. Então, convidados também a nos seguir nas nossas redes, ver todas as atividades, Semeando Futuros é novo programa e diversas outras atividades do Ateliê. E se você quiser ajudar ao florescer do próprio Ateliê enquanto instituição de livre estudo e pesquisa, e é vocacionado para uma conexão entre a sociedade civil, espaço público e o mundo universitário e acadêmico, entre como sócio apoiador no Ateliê Clube. É só nos procurar no Catarse, escolher a sua modalidade para se tornar sócio apoiador, tendo benefícios enquanto sócio apoiador, ou, se não quiser benefícios, só para apoiar a causa e fazer que a instituição continue fazendo seu trabalho. O Ateliê, que é um projeto internacional, né? Que tem autores da América Latina também. Com certeza, lá na Biblioteca Básica Latino-Americana também. Vocês podem conferir os lançamentos, os trabalhos da BBLA. Mas é isso, nós vamos ficando por aqui então e nos vemos no próximo episódio do Conversas de Ateliê. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal.